Os bastidores da negociação entre o PT e o Centrão para rifar Bolsonaro e derrotar a anistia ampla. Essa aqui é uma matéria de ontem, às 8 da noite. Reuniões a portas fechadas na Câmara e no Planalto definiram estratégias para tirar bode da sala, mas plano ainda é teste de risco para o governo e tem desfecho imprevisível. Então, assim, existe uma tentativa, mas ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, se a anistia passa ou não passa. Isso, o requerimento de urgência. Depois tem o texto. Qual o texto que vai ser votado? Eu acho que a direita, inclusive, deveria já ter o texto mais ou menos engatado, junto aí com o relator, para votar, né, e aprovar a PEC das prerrogativas. Mas vamos lá. É grande a lista de jabutis por trás do projeto de anistia Bolsonaro. Longe dos holofotes, o Centrão passou as últimas horas costurando aliança com o PT e o governo para aprovar a PEC da blindagem, que cria uma série de empecilhos para a prisão e abertura de processos contra parlamentares. Em troca, partidos do grupo, que em público juram fidelidade a Bolsonaro, ofereceram apoio aos petistas para derrotar o PL de Bolsonaro no plenário da Câmara. Traduzindo, o Centrão aceita votar contra o requerimento de urgência da anistia, ampla, geral e restrita, a Bolsonaro e os envolvidos na trama golpista, mas que a ajuda do PT para se livrar de investigações da Polícia Federal autorizadas pelo Supremo. O maior temor do bloco no momento é em relação aos processos sobre corrupção e desvios de emenda. E aí a oferta dividiu o PT. Em reunião na tarde desta terça, com Edinho Silva, que é presidente da sigla, deputados e senadores petistas escancararam o racha. Não foram poucos os que viram a aliança como uma contradição com o discurso do Lula de combate aos privilégios. A ordem foi orientar contra a PEC da blindagem, mas alguns admitiram que votariam a favor, usando a justificativa parecida com o argumento de que os fins justificam os meios. No plenário, o governo liberou a sua base para votar como quisesse e o placar mostrou divergência no PT. Já no primeiro turno, 51 deputados do partido se posicionaram contrários e 12 foram favoráveis. Enquanto Edinho conversava com petistas, Gleisi se reunia com o ministro do Centrão e do MDB no Palácio do Planalto. E tem os nomes, saiu no Metrópolis. A portas fechadas, ficou decidido ali que parlamentares licenciados com cargos no primeiro escalão deixarão a esplanada por um dia e retornarão ao Congresso para ajudar o governo a derrotar a anistia. Ou seja, hoje, em tese, o Fufuca, Simone Tebet, o Carlos Favre, toda essa... Vou mostrar aqui o nome de quem estava nessa reunião. Ó. Tá aqui, ó. Quem estava na reunião no Planalto com a Gleisi para trabalhar contra a anistia. E a Gleisi pediu para esses ministros entrarem em contato com os deputados de seus partidos. Estavam com a Gleisi Hoffmann, Simone Tebet, Jader Filho das Cidades e Renan Filho, os três do MDB, Alexandre Silveira, do PSD do Kassab, André de Paula, do PSD de Kassab, Carlos Fávaro, também do PSD do Kassab, Fufuca, do PP do Ciro Nogueira, Silvio Costa, que é do Republicanos, de Tarcísio e Marcos Pereira, e Márcio Macedo, que é do PT. Essa é a turma que dava com a Gleisi. Voltando. Até as emas do Alvorada sabem, porém, que cada um desses personagens tem seus interesses. Enfraquecido, Hugo Mota quer tirar o bode da sala para poder votar pautas de apelo popular, como a questão da isenção do imposto de renda de até 5 mil. O Centrão, por sua vez, quer salvar os seus e ganhar mais poder. Morde dessa estratégia, não terá dúvidas em rifar Bolsonaro. Mas ainda vai manter as aparências, fazendo um aceno aqui, outro acolá, porque precisa do aval de Bolsonaro para lançar Tarcísio à sucessão, né, de Lula em 2026. Que moeda de troca, viu? Faca no pescoço do Jair. Ah, meu Deus. Mas é porque o PL de Bolsonaro insiste em defender a anistia desde 2019. A explicação é bem simples. O PL quer uma anistia que comece desde 2019, ou seja, um indulto retroativo, por ter certeza que Moraes usará o inquérito das fake news, ainda inconcluso, para perseguir seus candidatos ao Senado. E eu acho que essa percepção não é do nada. Ontem, a imprensa, a gente comentou em vídeo, acho que foi na da CNN, comentou que Gilmar Mendes foi lá no evento do Direito Já Fórum pela Democracia. Ele falou que o Supremo não vai aceitar impeachment, né, por algumas razões, reclamou da anistia, e esse evento contou com a participação de 11 partidos, tendo como objetivo uma união dessa mega frente para impedir a eleição de senadores bolsonaristas. Então não é de hoje que está se falando sobre isso, né? Um dos objetivos é garantir que agora em 2026, além da bancada do PT, a bancada do Centrão e a bancada da direita, também se eleja a bancada do Supremo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já avisou que matará no peito qualquer proposta assim, né, de anistia. Mas se bolsonaristas conseguirem maioria no Senado nas eleições de 26, o desfecho dessa história será imprevisível, mesmo porque jabuti não sobe em árvore. Se isso ocorrer, ou foi enchente, ou foi mão de gente. Achei estranho, né? Na verdade, sim, os bolsonaristas terem maioria é só deixarem que ocorram eleições livres, né? Não precisa ter mão de gente, é só não ter mão de gente. Pois bem, aí tá a lista dos ministros que participaram da confusão. Aí que vem essa questão da anistia, né? Vai ou não vai? Passa ou não passa? O Enio fez aqui um baita de um favor de colocar em ordem alguns eventos que aconteceram no dia de ontem, e ele coloca ali as notícias. As notícias em ordem são as seguintes, ó. Mota costura acordo com STF para derrotar a anistia e aprovar PEC enxuta da blindagem. Depois, Mota diz a líderes e governo que pautará anistia, e Planalto prepara a reação. Depois, Hugo Mota garante ao Supremo que a anistia não passa.
Por fim, Gleisi pede a ministro do Centrão que reforce a articulação junto a deputados por derrubada de urgência da anistia no plenário. Então eles vão para esse plano de colocar em votação, derrubar e aí acabou. E o Enio comenta, né? A cronologia de Hugo Mota. Primeiro, resiste a pauta anistia e segura todos os projetos possíveis. 2. A imprensa passa a noticiar que ele recebe pedidos de Lula e de ministro do Supremo para enterrar a medida, enquanto é pressionado pela oposição para votar o texto. Sabendo da pressão, Alcolumbre começa a costurar uma anistia que não é anistia. Uma mudança nas penas dos crimes, né, das pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Ministro do Supremo supostamente dão aval para a medida. 4. Mota tenta influenciar os líderes para aderirem ao projeto de Alcolumbre. O Centrão parece inclinado ao projeto da oposição. Mota diz que não existe clima para anistia ampla e restrita, mas não libera o projeto. 5º, a imprensa afirma que Mota articula um acordo com o Supremo para derrotar a anistia. A estratégia seria a seguinte: Mota colocaria a urgência em votação e ela seria derrotada no plenário. Uma vez rejeitada a urgência, ficaria mais fácil defender a adesão ao texto de Alcolumbre. 6º, a imprensa diz que Mota avisou os ministros do Supremo que a anistia não passa. É inacreditável que um presidente da Câmara dos Deputados está trabalhando contra a Câmara dos Deputados. A matéria que diz que ele avisou o Supremo que não passa foi da nossa musa, Dani Lima. Linda, maravilhosa. Ali, né? Hugo Mota garantiu a integrante do Supremo que o projeto de anistia ampla e restrita não terá urgência aprovada na casa. Líderes de diferentes partidos do Centrão, contudo, alertam que é arriscada a estratégia de pautar a urgência do projeto, né? Então não se sabe. Talvez passe, talvez não passe. E aí, o que é que vai acontecer? Acho que até o final do dia, né? Vocês vão descobrir amanhã, com certeza.